Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando das parábolas de Jesus e nós estamos no livro de Mateus. São muitas as parábolas. Jesus gostava bastante de falar através de parábolas porque ele atingia o coração daqueles que estavam dispostos a receber a mensagem. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós temos uma parábola curtinha, mas muito significativa, bastante significativa. A parábola dos pardais e dos cabelos. Está em Mateus 10, do versículo 29 ao versículo 21, mas nós vamos ler um pouquinho mais. Então veja lá, diz assim, Jesus está falando com os discípulos, Jesus está admoestando os discípulos, está fortalecendo e animando os discípulos. Então ele diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém, amados? Deus conhece a nossa vida, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas necessidades. E Ele provê, Ele protege, Ele nos cuida, como um passarinho, como um pequeno pardal. Quem eram os pardais daquela época? Existiam naquela região inúmeros tipos de pardais. Eles não são diferentes dos pardais que nós temos aqui na nossa terra. Os pardais que nós temos aqui, eles acabaram vindo, foram trazidos pelos portugueses aqui para o Brasil. Mas lá não. Lá os pardais são da terra, eles nasceram lá, eles são típicos daquela região e existem vários tipos, várias espécies de pardal. Mas todos eles têm as características gerais que os distinguem de outros animais, de outras aves. Os pardais eram comprados, eles podiam ser utilizados para as ofertas, eles podiam ser utilizados para alimentação. Muitas pessoas comem aves e dentre as aves que serviam para alimentação estavam os pardais. Mas como eles são pequenos, têm pouca carne e naquela região bastante abundantes, eles valiam muito pouco. Na verdade, eles eram vendidos 2 pardais por um asse. Se você desse 2 asses, né, dizem Lucas, se você desse 2 asses, né, eles te davam 5 pardais, ou seja, você ganhava 1. Mas quanto vale um asse? Um asse é a moeda, uma das moedas menores, de menor valor entre os romanos daquela época. Um asse, na verdade, ele tinha um valor aproximado, né? Se nós formos relacionar com uma outra moeda, com o denário, ele valia mais ou menos 1/10 do denário. Vamos explicar isso e o amado vai entender a parábola. Quanto vale um denário? Um denário, daí dinheiro, né? Denário de dia, era o valor que um trabalhador ganhava por dia. Então vamos fazer uma relação. O nosso salário, pega o salário mínimo,
e divide por 30. O salário mínimo dividido por 30 é o valor do salário, é o valor do dinheiro que um trabalhador médio, que um trabalhador que ganha o salário, receberia por dia. Pega esse valor que você calculou aí e divide por 10. Isto era um denário. Isto era um denário. Se eu for calcular hoje, um denário, ele vale mais ou menos uns R$3. Mais ou menos uns R$3. Então, por R$7, por 2 denários, 7, 6, quase R$7, eu consigo comprar 5 pardais. Ora, com 5 pardais, não dava para se alimentar. Não tinha carne suficiente para se alimentar. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que este pássaro vale pouco. Ele vale pouco. É 1/10 do que um trabalhador ganha por dia trabalhando. Então, é pouco, realmente é pouco. Só que o que ele está dizendo aqui é que, mesmo ele não valendo muita coisa, ele valendo pouco, quase nada, Deus cuida dele. E Deus não permite que ele caia de qualquer jeito, que ele morra de qualquer jeito. Significa dizer que Deus tem cuidado de um pardal, Deus tem cuidado de um animal que vale pouco. Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus tem alimentado este animal que quase não vale. E aí ele compara com os discípulos. E ele diz o quê? Vocês valem muito mais do que pardais. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Ou seja, o valor dos discípulos, o valor dos seguidores de Deus é muito maior do que o valor de um pardal. E se Deus cuida de um pardal, quanto mais ele vai cuidar de nós, de você, que vale muito mais do que um pardal. Então, se nenhum deles cai, se nenhum deles morre, se nenhum deles morre de fome, porque Deus não permite, nós somos muito mais do que pardais em termos de valor. Nós temos valor porque Deus nos dá valor. Ele cuida de nós. Para o mundo você pode ser um pardal que não vale um asse. Pode ser que para o mundo você não valha nem 1/10 do valor de um dia de trabalho de um trabalhador médio. Pode ser que para o mundo você não valha R$5, que você não valha um pacote de pão, que você não valha um pacote de arroz. Pode ser que para o mundo você tenha menos valor do que qualquer destas coisas. Mas para Deus, nós valemos muito mais do que pardais. Deus é capaz de nos proteger, Deus é capaz de nos prover, como Ele faz com os pardais. Mas também Deus nos dá um valor diferente. Existe um valor para o mundo que é um asse. Mas existe um valor para Deus que é muito superior. Porque nós somos para Ele muito mais do que um pardal. Só para o amado ver, esta é a moeda de um asse. Tá? De um lado, a figura do imperador e do outro lado um símbolo, um selo, né, romano. Ele fala também que, ele fala ali no final, né, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amados,
nós temos muitos cabelos. Os que não são carecas, né? Claro, nós temos muitos cabelos. E até mesmo os que são hoje careca, um dia não foram e tinham muitos cabelos. Ou conhecem alguém que tenha muito cabelo. O que acontece aqui? Dizem os estudiosos, dizem os cientistas, que nós temos perto de 50 mil fios de cabelo. Só quem tentou tirar um fio de cabelo da roupa, do chão, sabe quanto cabelo existe. Amados, Deus nos conhece tanto, Deus tem tanto cuidado de nós, que Ele diz assim, você quer que eu te diga quantos cabelos tem na tua cabeça agora? Em média 50 mil, Senhor. Não, Ele vai dizer exatamente a conta dos fios de cabelo da tua cabeça. Irene, mas o que significa isso? Significa que se Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, significa que Ele sabe muito mais de você do que você mesmo sabe. Deus conhece absolutamente tudo. E Ele sabe exatamente quantos fios caem, quantos fios renascem, quantos fios estão em cada fase do crescimento do cabelo. O que quer dizer essas duas parábolas juntas? Essas duas parábolas juntas quer dizer o seguinte: Deus conhece coisas da nossa vida. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus tem cuidado de nós. E nós não precisamos ter medo de absolutamente nada, porque Ele está conosco. Esta parábola está logo abaixo de uma exortação que o Senhor deu aos seus discípulos. E eu quero fechar esta aula de hoje lendo isto aqui, porque para nós é a interpretação mais profunda do amor de Deus para nós. Diz assim no versículo 26, portanto não os temais, nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse é o nosso Deus. E você quer saber de uma coisa? Ele está do nosso lado. Ele está lutando por nós. Ele está cuidando de nós. Ele está se preocupando até com o fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos muito mais importantes para Ele do que um pardal. Nós valemos para Ele muito mais do que um asse. Amém, amados? Bons estudos.